os bloqueadores neuromusculares chamados de adespolarizantes. Por que são chamados assim? Porque eles simplesmente vão se ligar ao receptor da placa neuromuscular, o receptor NM, e irá bloquear a ligação da acetilcolina com o receptor. Consequentemente, eu vou ter a paralisia flácida, diferentemente do que nós vimos nos despolarizantes, que tem a fase 1 e a fase 2. Neste caso, os bloqueadores adespolarizantes, eles simplesmente ligam-se, bloqueando a ligação da acetilcolina com o receptor NM. Eles são chamados de também curarizantes. Você diz assim, vou curarizar o paciente, né? Seria utilizar um bloqueador adespolarizante. Então, vamos lembrar aqui da estrutura do receptor, não é? Essa estruturazinha do receptor, onde podemos ver os dois sítios de ligação da acetilcolina. Então, é nesses sítios de ligação onde o bloqueador, derivado do curare, os curarizantes, vão se ligar impedindo a ligação da acetilcolina. Consequentemente, se a acetilcolina não se liga ao receptor, eu não tenho a transmissão sináptica na placa mioneural e eu não tenho a contração muscular. Simples assim, não é como os despolarizantes. Tudo bem? Bom, uma coisa interessante é que, para essa molécula do BNM se ligar ao receptor da acetilcolina, ela tem que esboçar quimicamente uma proximidade com a estrutura da acetilcolina. Por isso, como vocês estão vendo aí, ó, todos os bloqueadores neuromusculares são compostos de harmônias quaternárias para poderem assemelhar-se à molécula de acetilcolina. E possui um nitrogênio quaternário, justamente para permitir essa ligação com o receptor NM. Ok? Então, ele vai se ligar ao receptor NM, mas não irá deflagrar o potencial de ação, causando a paralisia muscular. Bom, nesse slide aqui, nós podemos observar a classificação desse arsenal de drogas BNMs adespolarizantes, ou não despolarizantes, né? Eu tenho os compostos esteroides, como é o caso do pancurônio, do vecurônio, do pipecurônio, do rocurônio e do rapacurônio, sendo esse um dos jovens aí da categoria. Na categoria dos isoquinolínicos, o atracúrio, o doxacúrio, mivacúrio. Inclusive a gente falou na outra aula sobre o mivacúrio, né? De que há uma resistência na metabolização dele quando o indivíduo tem alterações genéticas na expressão da pseudopolinesterase. O cisatracúrio, que é um BNM extremamente querido na prática. E a detubucurarina, que foi o primeiro curare descoberto e catalogado. Nós temos também os derivados de eterfenólico, que é a galamina, que hoje está entrando já em desuso, né? E a gente tem os derivados da toxiferrina, como é o caso do alcurônio. Bom, professor, mas essa química toda aí, o que é que tem a ver? Essa química toda, ela vai interferir em tempo de ação, que se interessa muito na prática profissional. Então vamos ver isso em relação à ação. Veja, em relação à ação, nós vamos dividir eles em ultra rápida, que aí é aquela droga nova que eu falei na aula de BNM despolarizante, que vem para competir com a succinilcolina, que é o gantracúrio, né? A ideia do gantracúrio é ter um BNM com a rapidez de início de ação igual ao da succinilcolina, com o tempo de ação também pequeno, semelhante à succinilcolina, e sem o risco das complicações da succinilcolina, entre eles, no caso da deficiência da pseudocholinesterase e o risco que eu tenho também da hipertermia maligna. Bom, de ação curta eu vou ter o mivacúrio, de ação intermediária eu vou ter o rocurônio, vencurônio, atracúrio e cisatracúrio, e de ação longa, pancurônio, pipecurônio, detubucurarina, que na prática não é utilizado no dia a dia, metacurarina, doxacúrio, galamina e alcurônio. Né? Vejam que o cisatracúrio, eu tinha falado há pouco que ele tem uma facilidade maior de uso, um uso maior, justamente porque a grande parte das cirurgias que são feitas, dos procedimentos onde eu preciso usar um BNM, são de média duração. Então, por isso, há o pensamento de usar aí um intermediária duração. Bom, mas o grande problema dos BNMs adespolarizantes
é a possibilidade de colateralidade, inclusive de bloqueio ganglionar que alguns podem fazer. Outra complicação dos DNMs adespolarizantes é o risco que eu tenho de liberação de histamina e, portanto, de situação anafilactoide, né? E a gente vai ver isso aí ao longo da nossa aulinha. Um prospecto do cisatracúrio, não é? Onde nós podemos ver ao longo do tempo, dá para ficar bem claro aqui, ó, ao longo do tempo, a classificação dessas drogas, né? O gantracúrio aqui com a succinicolina, seria o competidor da succinicolina na ação ultra rápida, sendo a succinicolina despolarizante e o gantracúrio adespolarizante, o nivacúrio de ação curta, né? E aqui na ação intermediária eu vou ter essencialmente o atracúrio, o cisatracúrio, que seriam extremamente utilizados, né? E na ação longa, o pancurônio, o pipecurônio, que seria mais de 1 hora. Né? Então isso vai depender, a escolha de qual BNM aí, vai depender do primeiro critério, qual é o tempo da intervenção bloqueadora neuromuscular que eu vou precisar no paciente. E aí esse é o primeiro critério. Claro que também vai ter que avaliar outros critérios, como as alergias. Bom, consolidando qual é o mecanismo de ação, como é que os BNMs adespolarizantes agem. Nós já comentamos aqui, vamos fixar novamente. Eles irão se ligar ao receptor nicotínico, o receptor NM, né, especificamente lá nas duas abas, ou basta em uma aba da subunidade alfa, já confere o bloqueio, que para que haja despolarização é necessário que haja ligação de duas moléculas de acetilcolina nas duas subunidades alfas, como a gente viu lá no desenho. Então basta a ligação do BNM a uma dessas unidades que eu já tenho bloqueio neuromuscular. Né? E imediatamente eu tenho a paralisia flácida da musculatura. Né? Esse é o mecanismo de ação. Bom, do ponto de vista farmacocinético, né, a grande maioria dos BNMs, eles são extremamente distribuídos, bem distribuídos pelo corpo, né, tem uma velocidade de distribuição muito grande, né, e a velocidade de metabolização, isso vai depender de cada característica, se é de ultra, se é de curta, se é de intermediária ou se é de longa. Bom, mas um fato importante é que o volume de distribuição, né, pode sofrer aumento em pacientes que têm uma condição hepática, insuficiência hepática ou insuficiência renal. Né? Um dado super interessante dos BNMs é o fato que, como ele tem uma baixa taxa de ligação às proteínas, né, um indivíduo com uma proteinemia baixa, com a hipoproteinemia, não teria alterações na distribuição da droga por conta dessa baixa taxa de ligação às proteínas plasmáticas. Né? Outro dado interessante é que a recuperação do bloqueio só está prejudicado nos casos dos pacientes com insuficiência renal, isso quando você faz infusões prolongadas ou em doses elevadas. Muito bem, aqui esse quadro ele é super importante, tá vendo? Porque nesse quadro nós temos as possibilidades de ações importantes dos BNMs. Seriam efeitos colaterais importantes. Vejam, nós teríamos a possibilidade do bloqueio ganglionar, do bloqueio dos receptores lá no gânglio nervoso, e, portanto, eu teria repercussões simpáticas e parasimpáticas. O bloqueio ganglionar isolado ou bloqueio vagal, que aí seria bloquear o parasimpático, bloqueando receptores muscarínicos agora, né? Ou determinar a liberação de catecolaminas, ou ainda a liberação de histamina e aquela situação que eu tenho falado, anafilactoide. Então vejam que eu coloquei até chamando atenção aí a detubucurarina e o pancurônio como sendo as drogas com maior potencial de fazer complicações. Né? Veja a detubucurarina aí com potencial 3. Entendam que o número 1 significa que nenhum ou mínimo ou quase que insignificante efeito clínico, mas que eu não posso deixar de lado que ele vai fazer esse efeito também. Tá? Veja, então, o que é que nós temos aqui? Nós temos drogas mais seguras. O que seria a droga que teria maior nível de segurança aqui, sem sombra de dúvida? O vencurônio, tá vendo? O vencurônio aparece aqui como o que teria menor possibilidade, olha o primeiro, com menor possibilidade de bloquear o gânglio, de causar bloqueio vagal, de causar redução, a liberação de catecolaminas e
causar a liberação de histamina, causando reação anafilatóide, né? Depois disso, observem que, em termos de segurança, eu vou ter aqui, ó, o pipecurônio, né? E também, em termos de segurança relativa, o mivacúrio. O cisatracúrio, ele não está nesse quadrinho aqui, mas ele teria o mesmo comportamento do vecurônio em termos de segurança, tá? Tudo bem? Então, o que é que nós estamos vendo aqui? A possibilidade de colateralidade causada pelo BNM. Ou seja, o BNM ele pode fazer um bloqueio ganglionar e complicar lá o gânglio, tendo repercussões de bloqueio simpático e parasimpático, bloqueio vagal, aumenta a liberação de catecolaminas e aumenta a liberação de histamina, causando reação anafilática. Bom, uma das possibilidades que eu tenho aí seria aquele efeito lá sobre a liberação de histamina e sobre o gânglio. Então, lá no coração, o que pode acontecer quando isso ocorre? Eu vou ter a liberação de histamina, e a liberação de histamina faz com que haja vasodilatação dos vasos de pequeno calibre, gerando queda da resistência periférica vascular, bloqueio ganglionar, isso aí, a gente viu que quem faz mais esse bloqueio ganglionar seria a deturbocurarina, não é? Taquicardia, isso seria pela ação vagolítica, aquele bloqueio vagal, né? Aquela ação de bloquear o nervo vago, né? E ação direta e indireta, e aí eu estou chamando a atenção da galamina e do pancurônio, justamente por aquela ação de bloqueio lá do gânglio nervoso, né? Além da possibilidade de arritmias, coincidência de arritmias combinadas quando associado, por exemplo, o pancurônio com alotano, alotano esse sendo um anestésico inalatório, né? Galamina com deturbocurarina, por exemplo, aumenta a incidência de arritmia quando você tem qualquer dose administrada de adrenalina. E, no geral, você pode causar quadros de bradicardia, sobretudo por aquela descarga vagal que a gente estava falando há pouco. Bom, outra possibilidade é o bloqueio de receptores muscarínicos M2 lá na árvore respiratória. E esse bloqueio M2, né, também pode atingir M3 e causar que evento lá no bronco? Um broncoespasmo. Então, nós temos uma preocupação com o BNM de causar um broncoespasmo. Por exemplo, o rapacurônio seria uma das drogas que poderia fazer esse bloqueio de forma mais intensa e fazer uma complicação respiratória. Bom, a outra situação que eu já falei e venho falando, né, ao longo da nossa aula, que é a liberação de histamina. Então, alguns, como a deturbocurarina, têm uma capacidade de liberar muito mais histamina. E, de um modo geral, vocês viram que a grande maioria liberam histamina em maior ou em menor proporção. Então, normalmente, decorre dessa liberação rápida e de grandes doses. Então, uma das formas, já que a grande maioria pode determinar a liberação de histamina, é você administrar em pequenas doses e de forma contínua. O efeito que o paciente vai ter é desde o eritema, de face, cervical e de tronco, a hipotensão, e obviamente essa hipotensão ela é seguida de uma taquicardia reflexa. O broncoespasmo é mais raro, mas pode acontecer também, né? E essa ação, como a gente falou, ela é uma ação muito dose dependente e em termos de velocidade. Então, se você faz uma dose menor e um tempo maior, você consegue diminuir um pouco essa liberação da histamina. A hipotensão pode ser também prevenida se você utilizar antihistamínico para coibir a ação dessa histamina preventivamente, sobretudo naqueles indivíduos que são mais alérgicos. Daí a importância da visita ao anestesista, da consulta pré-anestésica, para poder estabelecer o potencial de risco e escolher qual BNM melhor e a necessidade ou não de usar um antihistamínico para diminuir o risco de uma anafilaxia, de um quadro anafilactoide, né? E tende a não recorrer durante a anestesia. Isso é uma vantagem aí. Se você fez o bloqueio histamínico, você teria uma segurança durante o transoperatório. Bom, a reação alérgica, né, ela ocorre aí de 1 para 1000 casos ou de 1 para 25 mil, né? Normalmente é mais desencadeada, como a gente falou, pela succinilcolina, que foi da aula passada, né? Você pode ter reações cruzadas aí, com outras substâncias, por exemplo, quem é alérgico a alguns alimentos, a cosméticos, a desinfetante, a material industrial, pode ter alergia ao BNM também, pode ter uma maior liberação de histamina, não é? Não existe uma padronização de testes para avaliar a alergia do paciente, não é? Por isso que é importante saber quais são e optar por um BNM que seja menos liberador de histamina, né? A inibição da histamina
pode causar variações, por exemplo, na metabolização do vecurônio, não é? Pela inibição da histamina N-metiltransferase, seria uma possibilidade de interação lá no caso do vecurônio. Bom, vamos fazer um quadro sinóptico, porque foram várias informações, para que a gente possa sintetizar o que nós estamos vendo. Veja só, nesse quadro a gente tem as drogas de ação, as drogas aqui a velocidade de ação, a duração e o efeito colateral. Vamos lá. A detubucurarina, como eu falei, ela é dilenta, ela vai mais de 1 hora, não é? Ela pode, a ação prolongada de 1 a 2 horas, vocês estão vendo aqui, ó. A velocidade dela de início é lenta, mais de 5 minutos, mas ela faz um intenso bloqueio ganglional, olha só, e liberação de histamina, podendo causar broncoespasmo. Então imagine, né? A galamina, de ação lenta, prolongado, em torno de mais ou menos 1 hora, pode causar taquicardia e antagonismo muscarínico, aquele bloqueio vagal. O pancurônio, de ação intermediária, né? 2 a 3 minutos para começar a fazer efeito e tem um efeito prolongado. Ele pode causar uma taquicardia discreta. O vecurônio e o atracúrio, os dois de ação de início intermediária e também de duração intermediária, em torno de 30 a 40 minutos. Veja que o vecurônio ele teria menos colateralidade justamente por conta da liberação de histamina. Já o atracúrio ele teria uma possibilidade de hipotensão transitória devido a essa liberação de histamina. Bom, o nivacúrio ele é de rápida, né? Aí eu deixei aí o succinilcolina e a succinicolina, que também, na verdade, não seria nem rápida, seria de ultra rápida, né? Um dos mais rápidos que nós temos, né? Mas eu tenho muita comparação entre aí o nivacúrio e a succinicolina em relação, sobretudo, à questão da metabolização. Bom, mas vejam que o nivacúrio demora mais tempo do que a succinicolina. Na verdade, a succinicolina ali 8, 10 no máximo, não é? O que é que eu vou ter? No nivacúrio eu posso ter hipotensão transitória, novamente pela liberação de histamina, aquele cuidado da histamina que poderia ser revertido utilizando o antihistamínico preventivamente. E a succinilcolina já estudou na aula passada, né? Na nossa aulinha que está aí no canal, sobre bloqueadores despolarizantes. Eu tenho um risco de bradicardia, de arritmia, de pressão intraocular, de mialgia, que nós comentamos na aula com vocês. Né? Tudo bem? Então, qual a utilística desses medicamentos? Onde é que eu usaria o bloqueador? Nas mesmas situações que nós vimos o uso da succinilcolina, onde eu preciso fazer relaxamento muscular. Né? Na cirurgia, nas afecções espásticas, no triso, no tétano, nas convulsões, né? Epilepsia, intoxicação por anestésico local, na eletroconvulsoterapia, porque eu preciso relaxar a musculatura, né? Nas manobras ortopédicas de redução de fratura, onde eu preciso de uma musculatura inibida, né? Na laringoscopia, broncoscopia e, obviamente, no controle ventilatório na intubação. Então, semelhante, né? Semelhante não igual à ação, às indicações de uso dos BNMs adespolarizantes. Lembrando que nesse caso de ação rápida, e esses aqui eu vou ter uma ação prolongada para um transoperatório mais tranquilo, certo? O aspecto importante é o aspecto das interações medicamentosas, né? Então vamos lá. Primeiro, existe uma situação que é maravilhosa. O bloqueio neuromuscular causado pelos adespolarizantes ou pelos não despolarizantes, que nós estamos estudando agora, é possível ser revertido. Então, se eu usei um galamina, um vecurônio, um pancurônio, um cisatracúrio e eu quero reverter o bloqueio, é fácil. É só usar um anticolinesterase, como a neostigmina. Então, na hora que eu utilizo um anticolinesterase, eu inibo a enzima acetilcolinesterase. Ao inibir a enzima acetilcolinesterase, o que é que eu estou fazendo? Aumentando a quantidade de acetilcolina. E aí a própria acetilcolina vai causar a reversão do bloqueio. Compreende? Por quê? Porque o bloqueio neuromuscular, neste caso, foi competitivo. A droga competiu com a acetilcolina pelo receptor NM. Se eu aumento a acetilcolina ganha o receptor e eu tenho bloqueio neuromuscular revertido. O músculo voltará a se contrair. Entendido? Então, isso é bom, isso é maravilhoso. Coisa que no adespolarizante eu não posso fazer. Eu não tenho como reverter. Bom, a outra possibilidade são anestésicos gerais, como o anestésico inalatório, o alotano, pode aumentar a estabilização dessa junção neuromuscular.
Os aminoglicosídeos são antibióticos que causam bloqueio lá dos canais de cálcio, que causam bloqueio neuromuscular. Então, esses aminoglicosídeos, como gentamicina, amikacina, tobramicina, podem potencializar o bloqueador neuromuscular. Então, preste atenção, um antibiótico podendo potencializar, prolongar o efeito de um bloqueador neuromuscular que você está utilizando no paciente. Bom, outra possibilidade seria os bloqueadores de canais de cálcio, também causando bloqueio ganglionar e levando à possibilidade de taquicardia. E um dado interessante é que pacientes utilizando terapia crônica de anticonvulsivante, eles apresentam naturalmente uma resistência ao bloqueio neuromuscular. Então, isso são informações super importantes que a gente deve estar lembrando. E é claro que há uma importância muito grande aí do uso dos antihistamínicos para tentar controlar o quadro de liberação de histamina e repercussões cardiovasculares dessa liberação de histamina. Então, era essa o recado que nós queríamos passar para vocês rapidamente hoje da aula do conteúdo de bloqueadores neuromusculares competitivo ou também chamado de adespolarizantes. Até a nossa próxima videoaula.